novamente, eu nunca normalizei o bullying. O que eu falei, não, eu normalizei sim, porque eu acho que deveria ser mais normalizado. Gente, hoje nós vamos falar mais uma vez da querida, ou desquerida por muitos, a mamãe do TikTok, gente, a Tamara, que inclusive já viralizou antes, e a gente já comentou aqui no canal, quando ela falou que o filho dela, adolescente, era adolescente, né? Era adolescente. Não sabia cortar um pão. Ele foi no Outback e não soube manusear a faca para cortar o pão. Ele não sabia que posição que ele botava o pão, como que segurava a faca, pra fazer uma simples fatia de pão, ele não conseguia, e ela foi defender ele, que isso era completamente normal, e a internet ficou assim, amada. Só que agora, gente, ela voltou com mais uma. Dessa vez, o filho dela teve problemas na escola. Aparentemente, pelo que entendemos, ele estava caçoando do professor. Rindo. Aí a querida mamãe do TikTok veio a público para mostrar como Lidar com essa situação. E o filho dela tava certo, né? O filho dela tá sempre certo, e ela também. E eu acho engraçado que ela não aprendeu nada com a situação do Outback, né? Porque ela continua expondo o menino, né? Continua expondo o menino e continua dando os piores takes possíveis na internet. Não é possível que você pensa que isso é normal, o que você tá falando. E não é possível que pensa que as pessoas vão apoiar. Mas acho que muita gente deve Como pensar que ela como chega e fala, então, o meu filho, ele foi um péssimo aluno, ele riu da cara do professor, ele caçoou da aparência do professor. Ai, mas o professor não aguenta nada também? Né? Ai, peraí, né? Um pouquinho de bullying também, né? É um pouco bem-vindo. Agora, será que se fosse com o filho dela, o discurso seria o mesmo? Será que se fosse o professor caçoando do filho dela, o mundo ia cair, né? Esse caso viralizou tanto, né? Que teve tanta gente respondendo essa mãe, criticando essa mãe, dizendo que não é bem assim. Assim, foi um assunto do momento da internet, né? Tem até aqui um rápido compilado dela sendo meio que massacrada por algumas opiniões. Quer fazer um bullying com alguém? Só não deixa isso estourar pro meu lado. Você tá criando um inútil que não sabe cortar um pão. Nossa senhora. De novo essa menina, né? Ela tá sempre também... Ela tá em todas. Ela comenta todas. E aí você vem choramingar na internet que estão zoando meu filho. E tá sendo hipócrita o suficiente de, na hora do seu filho zoar uma pessoa que está apenas trabalhando pra levar o sustento pra dentro de casa, você inventar de passar pano pra desculpir de que seu filho é adolescente e que todo mundo faz isso. Nem todo mundo é mal educado igual você e o seu filho. E me preocupa muito ver essas gerações de mães que não conseguem entender o quão difícil é ser professora hoje em dia. Menina, vou te falar um negócio, se a sua fisionomia também é isso tudo, não. E claro que o que eu tô falando não é bullying nem nada, né? Porque isso não existe no seu mundo. Esse discurso, na verdade, é só pra maquiar preconceito, ruindade, coisas que desrespeitam outras pessoas. Enfim, dá pra ter um gostinho, né, do que aconteceu. O negócio rendeu muito, muitas pessoas ficaram muito ofendidas, até porque, né, muitas pessoas que trabalham com educação hoje em dia têm reclamado muito de que tá impossível dar aula pras crianças, porque os pais estão muito complicados e os filhos são reflexo dos pais, né, gente? Então vamos ver, né, o que tem acontecido nesse caso. Tudo começou com um vídeo que ela fez e, curiosamente, o vídeo foi feito em fevereiro, mas ele viralizou agora em março. Gente, é passado, não sabia que foi em fevereiro. Sim, tem um tempo já que ela fez esse vídeo, mas o TikTok tem disso, né, de trazer uns assuntos à tona. Eu acho que alguns professores encontraram o vídeo dela e ficaram meio revoltados, e aí isso viralizou o vídeo. Olha só, gente, eu não aguento que o vídeo que as pessoas estavam criticando muito ela, por ela defender o filho enquanto o filho fazia bullying com o professor, o que tá escrito na thumb do vídeo é a nova escola dando as caras. Quais são essas caras? Que caras são essas? E a gente pode rir dessas caras ou não. Deixa eu ver, só sentir o gostinho dos comentários. Insuportáveis e mal educados você, seu filho e o amigo dele. Gente, sobrou pro amigo também. E sabe qual que é o nome do amigo? Enzo. A sogra de alguém aí, boa sorte. Boa sorte. Para a mulher e para... Não, é pra mulher mesmo. E pra família. Esse foi o vídeo que bombou. A escola do Guilherme me ligou. Hoje eles estrearam um meio de contato com a mãe dele. Eles ligaram, obviamente eu não atendi, porque era número desconhecido. Aí em seguida me chamaram no WhatsApp. Pensei que ela ia falar, obviamente eu não atendi porque era da escola. Eu já ia falar, oxi. Tem muito pai que é assim, né? Oxi. Aí eu falo com a Tamara, aqui é do colégio tal. Eu falei, eu mesma. Ela. Então, eu preciso que a senhora compareça aqui. Eu falei, não consigo. Estou em viagem a trabalho e não consigo comparecer pessoalmente, vai precisar ser por telefone. Porque a maioria das coisas geralmente dá pra se resolver por telefone mesmo. E o Guilherme nem tava no colégio, ou seja, se ele tivesse, eu iria. Mas ele não tava.
Aí ela falou assim, eu falei, mas é sobre o quê? Me adianta, sobre o que é? Aí ela falou assim, é sobre Não, questões... e isso, a gente nem entrou na situação ainda, mas ela foi muito criticada pelo começo. Porque Por quê? falaram que ela não queria comparecer na escola pra fazer a reunião sobre o comportamento do filho. Que ela falou que tava viajando, mas ela não tava. O começo já ela foi... não tava. Eu entendi que não, porque ela falou assim, se o Guilherme estivesse na escola, eu iria até lá. Ah. Mas ele não estava, então não fui. Eu acho Entendi. que ela... Eu entendi que ela inventou a desculpa. Eu mesma, não posso. disciplinares. Eu falei, entendi. Aí eu já catei um printei a tela, mandei pro Guilherme. Vai falando. Vai falando por quê? Porque o querido, ele já deveria ter me adiantado qual que era o rolê que ele tinha se enfiado na semana passada. Entendeu? Porque eu já ensinei ele que a gente prepara o terreno sempre antes. Tanto que ele sempre prepara o terreno antes. Eu não sei qual foi o que ele achou que isso não ia chegar nos meus ouvidos. Mas enfim. Aí eu já mandei pra ele, vai falando. Aí já vem o textão do Guilherme se explicando o que foi que aconteceu, né? Resumo da ópera. Ele e o Enzo, claro, a dupla dinâmica, Gente, Enzo. estavam caminhando. A versão do Guilherme é essa. Eu e o Enzo estávamos caminhando pela escola de aula vaga e de repente a gente olhou pra dentro de uma sala e vimos um professor que a fisionomia dele lembrava um amigo nosso. Lembrava o quê? Um amigo nosso. E nós demos risada porque nós lembramos deste amigo. Esse foi o que ele me disse, tá bom, gente? O que aconteceu? Eles estavam andando na escola, viram um professor que tinha uma fisionomia duvidosa, igual de um amigo deles. Uma fisionomia duvidosa? Não, peraí, a gente precisa de mais detalhes. Que fisionomia é essa? O que você tá querendo dizer? O que é uma fisionomia duvidosa? O que significa? Oi gente, tudo bem? Eu vim fazer uma observação aqui no início desse vídeo antes de começar, porque logo depois da gente gravar esse vídeo começou a pipocar uma informação muito importante que ainda não tinha vindo à tona de que esse professor seria supostamente PCD. O que deixa a história muito pior, que já não estava boa, mas conseguiu piorar. Afinal de contas, é bom a gente lembrar que discriminar pessoas por conta da sua condição física é crime. Então essa história ganha uma nuance completamente diferente diante dessa informação. Vários alunos estão fazendo homenagens para esse professor na cidade de Barueri, mas ainda é algo que está começando a vir à tona agora e a gente não sabia quando nós gravamos esse vídeo. Mas enfim, né, eu acho importante trazer essa informação aqui para vocês, porque no início do vídeo a gente ainda não sabia disso, mas nós descobrimos durante a própria gravação, mais pro final. Então achei bom trazer esse adendo aqui pra avisar pra vocês que ali no iniciozinho do vídeo a gente ainda não sabia. Mas enfim, assistam e tirem suas conclusões por conta própria. E outra coisa, todo mundo tá falando do professor, mas o amigo tá sofrendo bullying também, porque se riram do professor. O que que fazem com esse amigo deles? O amigo também tem a fisionomia duvidosa. E assim, será que realmente só passaram e deram uma risadinha? Porque pra isso virar Caso um de- chamado na diretoria pra mãe ir pra escola, será que foi realmente só uma risadinha por causa de uma fisionomia duvidosa? Estranho, né? Porque se eles simplesmente tivessem passado pela sala rindo, Não ué, dava pra gente, saber que era do que eles estavam são dois rindo. alunos caminhando pela escola rindo. Deram risada do professor e do amigo deles, consequentemente. O professor pegou eles, dando risada, se sentiu ofendido, se sentiu bulinado, entendeu? Olha o deboche que ela fala isso. Se sentiu bulinado. E foi pra diretoria, chamou eles, gritou com eles e falou pra eles que isso era inadmissível, blá blá shines, blá blá shines, blá blá shines. É isso. Enfim, eu, Tamara, obviamente não vou crucificar os meninos por dar risada, porque eu dou risada das pessoas e tá tudo bem. A gente ri, tá? Vamos voltar, vir aqui, ó, desliga o mimimi, que você vai ligar agora, e presta bem atenção. Você ri, você comenta do defeito dos outros, você julga os outros, então Não, se peraí. reserva. Não, peraí, mas diga por si mesma. É, exatamente. Eu acho que Comenta- tá, não, tá e olha- rolando uma projeção, Pera né? aí, e ainda mais a escolha de palavras dela. Você ri do defeito dos outros. Eu queria saber o que que é. Eu queria uma foto desse professor pra entender. Pois é, eu queria muito saber os mais detalhes, porque tem alguma coisa que tá mal contada nessa história. E deve ser alguma coisa, porque assim, a Tamara... Ela é uma fala que é a pessoa- fisionomia duvidosa. A pessoa que tem um defeito. Que defeito? E ela, como a gente já viu no outro vídeo dela do pão do Outback, ela não tem muitas tapas na língua, não. Ela fala muita Tapas, coisa. não é papas? Opa, errei. Ela, a Tamara, não tem muitas papas na língua, não. Então, assim, pra ela não falar sobre a fisionomia, é porque a coisa devia ser complicada. Eu queria muito saber os detalhes dessa fisionomia duvidosa. Serve aqui no direito da tua insignificância, que você também julga as pessoas e não, Não, julga pera aí. os adolescentes, ok? Não tô falando que eles estão certos, mas também Não, tem que julgar adolescente sim. Ué, adolescente é pra fazer o que quiser? não tô falando que eles estão errados. Eu, se fosse esse professor, catava eles na hora, chamava eles e ia desbloquear um trauma em cada um, entendeu?
Fazia um bullying. Mas aí, como é que ela ia lidar com isso? Imagina, ela tá reclamando que a escola chamou ela. Imagina se o professor tivesse desbloqueado um trauma no filho dela. Ela tá praticamente a Odete Reutemann, né? Tem bullyingzão mesmo, com cada um. Com cada um eu ia fazer um bullying. Aí eu ia fazer o quê? Pagar na mesma moeda. Eu não ia pra diretoria chamar a diretora pra falar pra diretora que eu me senti ofendido porque eles deram risada de mim. Não, eu ia desbloquear um trauma em cada um dos dois. Ela é muito má. Gente, imagina que ótima professora ela seria na escola. Nossa, gente. Ela ia ser Imagina. Ela ia ser a professora da Matilda. Ela deveria ser ministra da Educação. Ela deveria ir pra fazer parte do Ministério da Educação. Tamara Gente, Araújo. Que loucura. A nossa presidenta. Aham. E segue. A vida é assim, entendeu? A vida tem que ser assim, tem que ser olho por olho, dente por dente. Nossa. Mas aí o professor não achou que não era uma boa ideia. Achou que era uma boa ideia ir lá falar pra diretora. Aí a diretora foi e falou que isso era inadmissível, ele darem risada do professor. De fato, gente, não é uma atitude legal dar risada, né? Eu acho que eles estão errados aí em ter ter sido pego, na verdade. Porque a gente até dá risada do defeito do outro, mas a gente dá risada aqui, ó, quietinho, entendeu? A gente não dá na cara do outro, porque aí também é... Gente, a situação só piora, ela vai justificando, ela só piora. Ela falou que o errado, na verdade, é que eles foram pegos. Não é o que eles fizeram. Não é que eles caçoaram da atitude duvidosa dos defeitos do professor. É porque eles foram pegos. Esse foi o problema. Defeitos de acordo com ela, né? Porque a gente não sabe o que é que ela tá falando. Esse que foi o problema deles. O erro deles não foi rir. O erro foi não saber esconder. Ela não tá falando que tem que educar os adolescentes pra que eles sejam pessoas melhores, né? Pra que eles não caçoem dos outros. Não. Tem que caçoar mesmo, é isso que ela quer dizer. E não pode ser pego. É, aprenda a caçoar, essa é a lição. É a moral da história. E o professor tem que humilhar o aluno. Tem que humilhar, um bullying bem traumático. Como é que pode isso? Vamos voltar pra palmatória. Aham. A minha bisavó ajoelhava no milho na escola e ainda tomava palmatória na mão. A minha mãe conta uma história que uma vez ela tava enrolando pra voltar do recreio, ela levou uma varada nas pernas. É, minha filha, é isso aí. Daqui a pouco, se seguir os conselhos da Tamara como ministra da Educação... Muito é demais, né? Aí é demais. Você tá querendo julgar o outro e você ainda tá querendo rir dele na cara dele e que ele não faça nada com você. É demais. Mas enfim, Guilherme fez esse discurso aí pra mim, né? Obviamente, ele acha que eu acredito no discurso dele. Mas tá tudo bem, ele finge que me engana e eu finjo que acredito. A questão não é exatamente essa. A questão é que a escola acha que pra resolver uma questão tão simples quanto essa, porque isso daqui é simples pra mim, gente, pelo amor de Deus. Ela tá se abanando já. WhatsApp, telefone, com tanto meio de comunicação, jura mesmo que precisa ser pessoalmente pra falar que eles riram do professor? Aliás, se alguém quiser entrar nesse grupo, ainda volta aí nos nomes apocalípticos, tá? Agora parece que entrou um tal de Gustavo. Tem o Arthur, tem o Gustavo, tem o Guilherme. E tem o Enzo. Resumo, o professor ficou ofendido, ficou chateado, gritou com os meninos. Aliás, eu não gosto que grita com o Guilherme não, viu, meu querido? Uai... Como assim, gente? Mas você acabou de falar que se você fosse o professor, você teria feito um bullying bem traumático. Agora não pode nem gritar. E sabe então fazer o bullying ASMR. E não pode gritar mesmo, não. Fazer um bullying bem baixinho. Você faz o bullying, mas fala baixinho. Fala assim, ô seu inútil. E eu acabei de... Você não sabe cortar pão? Ou não sabe cortar pão? Eu acabei de reparar que ela tá no banco do carona. Não, é carro. porque pode inverter a imagem, né? Eu queria falar, imagina o Uber do lado dela escutando isso tudo. Porque ela nesse carro tem um tempão. Você quer ensinar, você ensina. Mas você não grita com ele não, que senão eu vou gritar na tua orelha. Mas voltando. O Guilherme fez a defesa dele, o Enzo fez a defesa dele, jurídico, aguardo a defesa de vocês. E eu vou entrar em reunião com a escola daqui a pouco e vou ver o que a escola tem pra dizer. Aí eu trago atualizações pra vocês, mas basicamente é isso. Eu achei completamente errado, é igual eu falo pro Guilherme, você quer ser esperto, quer fazer arte, só não seja pego. Entende? Não é arte que eu falo, gente, Mãe coisa do errada, ano. crime, não tô Mãe falando do disso. ano. Mas eu tô falando da pessoa que quer ser esperta, quer fazer um bullying com alguém, só não deixa isso estourar pro meu lado, entendeu? Só não deixa chegar até mim, que é o que eu falo. Foi pego por tá rindo de outra... Ô, meu filho, vai lá, faz o seu bullying. Só não dá dor de cabeça pra mamãe. Faz ele em paz, faz escondidinho, tá? Aprenda a fazer melhor. Gente, é chocante. E aí ela começou a receber alguns comentários e ela foi lá, como toda boa blogueira, e foi responder os comentários, né? Olha, eu era da sua opinião até trabalhar em escola, amiga. O tanto de desrespeito que o professor tem que aguentar é surreal. Só que a Tamara foi responder a pergunta e eu não sei se ela entendeu o comentário, quer dizer. É, tá faltando realmente, assim, falando de escola, né? Está faltando um pouco de interpretação de texto. Educação, estamos precisando. Porque ela não entendeu a pergunta da minha... A pergunta não, né? Ela não entendeu o comentário da garota. Duas cabeças pensam melhor que uma. Olha aí o que a Duas escola poderia cabeças fazer. pensam melhor que uma. Só que só uma pensou e a dela pensou errado, né? Ela pensou errado. Tá vendo aí como duas cabeças pensam melhor que uma? Olha aí o que a escola poderia fazer. Eu jamais iria me opor a isso. E com certeza eles iriam aprender.
Eles trabalham no período da tarde, tem que chegar todos os dias 10 horas da manhã e ajudar na cozinha, por exemplo, a fazer a merenda escolar. Eu quero ver se os alunos não iriam aprender as coisas. Aí, o que eu estou criticando é que existe hoje em dia uma falta de autoridade na escola e existe sim um mimimi enorme em volta de várias coisas. Mas existe a falta de autoridade, entendeu? Então, é isso. Coloca pra trabalhar, pra ver se eles não vão rapidinho se endireitar. A pessoa, no caso, estava falando que ela pensava como ela até ela trabalhar como professora, né? Trabalhar na uma escola. Adulta. Ela uma adulta. Não era uma aluna que foi punida e teve que trabalhar na escola. Era uma adulta que trabalha na escola, não estudando. Ai, gente. E ela ainda pensou, nossa, uma ótima ideia. Adorei essa ideia. E aí ela reforçando a questão do bullying entre professor e alunos, né? Segundo ela teria feito bullying, mas não pode nem gritar com o filho dela. Aqui a pessoa falou, ó, na minha época o professor fazia a gente sair chorando pra terapia. KKK, inclusive saudades do quê? Saudades. Aí eu não aguento esse treco que também tem de umas pessoas que fica uma glamorização de tempos fudidos, sabe? De tempos de merda. Eu acho que é quase uma inveja, sabe? De que, que as coisas caminharam na minha época. Porque na minha época eu tomava palmatória. Foda-se você. Se problema ferra. seu. Tá com saudade? Compra uma palmatória e se bate aí, ó. Eu, hein? Se toca. Ai, mas saudade de sair chorando pra terapia. Amiga, na minha época também. Eu ia sair chorando da escola. A professora ia me humilhar em todos os graus e níveis possíveis. E traumas que eu achei que não teria, eu ia ter. Porque eu tinha uma professora... duas professoras, elas eram gêmeas. E elas tinham meio que a mesma personalidade. A que era mãe era mais dócil. A que não era mãe era mais terrível. Gente, o que essa mulher desbloqueou de trauma nos adolescentes não tá escrito. E foi bom? Assim, todo mundo ama ela hoje em dia. Mas, de verdade, eu sei que hoje em dia a lei não permite isso, né? A lei não vai permitir isso. E pra quem tá perguntando, né? Mas se você não gosta que grita, você não ia deixar ele desbloquear trauma. E assim, eu ia zoar ele. Será? E assim, ia deixar assim. Sabe por que eu ia deixar? Porque ele procurou. O grito é uma outra questão interna, é minha. Porque eu tenho trauma com grito. Qualquer pessoa... Gente, mas você não falou que você... se contradiz o tempo ela todo. Se contradiz. Eu tenho trauma com grito, então meu problema é com grito. Mas ela falou que ela ia desbloquear um trauma no menino. Trauma é exatamente professor. isso. Esse é o significado de trauma. Gente, ela tá perdida no personagem. A pessoa que grita comigo, ela destrava um lado meu que, olha... Gritou comigo, eu fico possuída. É instantâneo. Mas o trauma, eu ia ajudar, eu ainda ia contar pro professor aonde que atinge ele. Gente, que é isso? Que maravilhosa forma de solucionar os problemas, né, gente? Só que aí depois ela voltou com as atualizações do caso, né? Porque a coisa não para, né? Eu acho que a gente tem que saber também a hora de parar. Isso aqui foi no mesmo dia, ó. Ainda no mesmo carro, ela deve ter desligado aquele vídeo. Tudo foi no mesmo fez dia. A reunião e aí ela voltou aqui no carro pra falar como foi a reunião. Atualizações sobre a ligação da escola do Guilherme. Hoje eu quero falar com vocês um assunto muito sério. Hoje pela manhã eu falei pra vocês que a escola havia me ligado e tudo mais, falado que o Guilherme tava rindo da cara de um professor junto com outros alunos e tal. Enfim, eu vou tentar ser o mais rápida e objetiva nesse vídeo para fazer com que vocês entendam alguns pontos. Primeiro, não é normal rir da cara de um professor, é óbvio. O professor, ele é a autoridade máxima dentro da sala de aula. A questão que eu mais falei é sobre a falta de autoridade que as escolas têm hoje em dia em lidar com alunos, adolescentes, crianças e afins. Só que isso eu sei que responsabilidade disso não é só da escola, né? Se a escola toma qualquer ação, ela sai como... Nossa, super errada. Então eu sei que isso não é só responsabilidade da escola. Ponto. Eu entendi isso e eu entendo que a escola tem as suas limitações. Mas acho sim que falta autoridade. Ponto 2. Não é normal rir da aparência de ninguém. Só que venhamos e convenhamos. Todo mundo ri e comenta da aparência de alguém. Todo mundo faz isso. A questão é... Será que todo mundo faz isso? Pois é, sabe? Eu acho que ela tá pegando muito pelo lado né? dela. Eu não sei se todo mundo faz isso. Gente, eu acho que assim, se faz isso ainda, tá na hora um pouco de amadurecer, né? Tá na hora da gente mudar um pouco a cabeça, Não né? é bem assim não, tá bom? Nem todo mundo é assim não. Quando eu falo não ser pego, você não faz isso na cara da pessoa. Você faz isso no off. Às vezes você faz um comentário tipo, a pessoa é desprovida de alguma coisa. Você faz isso
isso no off com seu amigo, tá tudo bem. Agora, se você faz... Desprovida do quê, Tamara? Que é? Que é? Gente, Não, e olha o que as que escolhas: é? desprovida, defeituosa, fisionomia duvidosa. Gente. que era, gente? Mentira. Existe, todo mundo comenta de alguém, todo mundo comenta alguma coisa. Seja da aparência, seja do caráter, comenta de alguma coisa. Então não cabe a nós aqui colocar os adolescentes, esperar que os adolescentes... Caráter eu acho diferente comentar caráter do que de comentar a fisionomia. É bem Tá diferente. bom? Acho É muito bem mais diferente. saudável comentar sobre o caráter da pessoa. É bem diferente. Porque a fisionomia, as pessoas não têm culpa, não escolhem. Então eu acho um pouco baixo ficar comentando a fisionomia dos outros. Caráter não. Caráter as pessoas podem Dependendo escolher. do que você comenta da fisionomia da pessoa, pode até ter crime, né? Exatamente, exatamente. É isso que deixa uma pulga atrás da orelha. adolescentes sejam maduros a ponto de não zoar ninguém. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo já passou pela adolescência, todo mundo já foi zoado, todo mundo já zoou. Então vamos entender, tipo, a linha de raciocínio deles. Eu sou mãe de adolescente, não dá pra eu punir o meu filho toda vez que ele tiver uma atitude que eu tive no passado. Dá Então, sim, claro que dá. Claro Ué, que dá. porque senão assim, o mundo não vai pra frente, o mundo não anda, as gerações não aprendem nada com as gerações anteriores. Com a história, né? A gente não Ué, aprende nada, a gente não... As gerações seguintes têm que aprender com os erros das gerações passadas. Se você cometeu erros na sua vida, você não vai falar pro seu filho, vai lá, erra também, porque eu também errei nessa parte. Não, Não faz isso porque eu fiz e hoje eu sei que foi errado. Sim, auxilie o seu filho a não errar. Como assim? Eu fiz esse erro, então meu filho pode fazer também, não tem problema. Claro que não, meu filho. eu preciso sentar e conversar com ele. Não é normal rir da aparência do outro, mas você faz isso o quê? No off. Você faz isso no off. Porque você faz que eu sei. E ele também vai fazer que eu sei, porque ele é adolescente e tá tudo bem, ele vai viver a adolescência dele. É isso. Ponto mais importante de tudo. A escola me ligou. A gente fez uma chamada de vídeo. Eu entendi qual que foi o contexto da situação, entendeu? Foi um contexto ruim, não foi algo legal, foi algo assim... Foi algo ruim. Não vou entrar... E ela não fala, né? Ela não fala. Eu acho isso, não, essa história toda, eu acho isso mais estranho, porque ela fala tanta coisa, mas ela não fala o que foi que aconteceu. Ela não fala. Pra ela dizer que realmente foi ruim o que o filho dela falou, gente, foi o quê? Pra ser chamado na escola. Tanto em detalhes, mas, por exemplo, uma pessoa, ela é magra demais. Aí os meninos vão lá e tipo, zoam isso. Não foi isso que aconteceu, tá? Mas digamos que seja isso. Digamos. Não é algo a ser falado, entendeu? Você não fala, você não zoa o corpo de alguém pra essa pessoa, você não deixa ela constrangida nem nada do tipo. Resumo da ópera. Conversei com a escola, falei com a escola tudo o que aconteceu, sabe? E ainda a escola me falou que tinha a filmagem e as câmeras, eles estavam brincando e dando risada, mas tipo, não tinha vídeo, não tinha áudio. Gente, mas o negócio era sério, a escola foi até atrás de câmera de Filmagem. segurança. Porque é isso, se os adolescentes tivessem passado rindo, igual você falou, não teria dado pra entender o que era. Mas pra ir atrás de câmera de segurança... Pra comprovar, né, a escola foi atrás da filmagem. Falando nada. Tudo que aconteceu foi tipo assim, o professor se sentiu de uma maneira, vendo os meninos tendo uma atitude. Os meninos tiveram uma atitude que não era pra ter. E a escola tomou uma ação mediante a isso, mediante ao que o professor reportou. Aí eu falei assim, bom, o que eu quero saber? Existe um áudio, algo gravado que mostre o que eles falaram? Não estou invalidando jamais a forma como o professor se sentiu. Só ele sabe como ele se sentiu, entendeu? Mas eu quero saber se existe um áudio a ser gravado, porque eu quero usar isso também na minha conversa com o Guilherme. Aí eles falaram que não, que o que existe é, tipo assim, uma dedução do que foi falado, né? A forma como o professor se sentiu. Aí eu falei assim, mas aí a gente precisa ter um cuidado também. Novamente, não invalida a forma como o professor se sente, mas a gente não pode trazer para os meninos todo o peso de tudo que ele já passou na vida dele para uma ação dos meninos. Os meninos precisam ser punidos, eles precisam ser chamados, precisa ser chamada a atenção deles, claro. É muito Gente, olha, estranha a volta, né? Todo o peso do que o professor já passou na vida dele, ou seja, é um problema recorrente Sério? que o professor já sofreu. Gente, mas o círculo tá se fechando de uma forma estranha. E ela dá uma volta pra defender, né? Ah, então não tem áudio? Ah, então porque se não tem áudio, então... Tipo assim, já tem a filmagem, o filho já confessou, o professor escutou, chamou na direção... Não mas foi tem só uma... o filho, foi o filho com um amigo também. E tem um outro amigo que é igual o professor, mas ela não fala o que é o igual, né? Mas tem um outro amigo ainda, um terceiro amigo que é igual e que eles já sacaneiam esse amigo pela mesma característica que ele tem com o professor. Ela confirma que foi algo muito ruim falado. Ela também disse que o professor já sofreu isso ao longo da vida. Aí, tipo assim, ela fala isso tudo pra depois falar, mas a gente não pode também a ferro e fogo, porque não tem o áudio. Tem que existir uma punição,
Mas a gente não pode, por exemplo, trazer para eles todo o histórico do que o professor passou com outras pessoas, como se eles fossem culpados por isso. Às vezes, tipo assim, o professor se sentiu assim, mas não foi essa a intenção, foi tipo alguma zoeira. E, novamente, gente, pelo amor de Deus, não é uma defesa deles. Eu acho que eles têm que ser ensinados, eu acho que eles têm que ser conscientizados, eu acho que eles têm que ser punidos. Mas eu acho também que a gente não pode virar e colocar neles um peso que talvez eles não tenham. Talvez não, tenho certeza, porque eles não são meninos ruins, são meninos bons, entendeu? O Guilherme, ele me ajuda muito no dia a dia, quando eu preciso ter qualquer cuidado com a minha mãe. O Enzo é um menino extraordinário. Então, assim, são pessoas que eu conheço a índole. Então, eu tô falando sobre pessoas que eu conheço. E não estou falando que eles não têm que ser punidos. Aí o diretor falou assim, não, eu concordo, o professor, inclusive, mostrou essa preocupação e tudo mais. Resumo da ópera. Os meninos vão precisar fazer aí um trabalho, entendeu, voluntário, para compensar essa atitude e para se conscientizar em relação ao bullying, o que eu acho válido, porque, novamente, eu nunca normalizei o bullying. O que eu falei, não, eu normalizei sim, porque eu acho que deveria ser mais normalizado. Mas o que eu falei sobre... Ai, gente, Normalizou sim, normalizou. é muito difícil, porque você nunca sabe o que vai sair da boca dela, né? Eu acho que nem ela sabe. Nem ela sabe, ela descobre na hora, né? Bullying é que era menos chato quando as pessoas não enxergavam todo esse problema. Só que, gente, eu tô falando do meu local de fala. O meu local de fala não doeu tanto. É fácil eu falar que o bullying não doeu tanto, mas uma pessoa que sofreu racismo, por exemplo, nela doeu muito. E então, racismo pra mim não é não doeu bullying, tanto, né? eles falavam, ai, você é seca, ai, você é magrela, ai, porque você é seca do Nordeste. Eu tava cagando, eles podiam falar o que eles quisessem, eu podia comer o que eu queria, doce a hora que eu queria, entendeu? Então, Gente, olha a comparação de racismo com ser magra. E eu acho louco isso, porque ela falando, tipo, bullying com questões de racismo. Racismo, gente, não é bullying. Racismo é crime. É crime. Crime. Bullying, assim, bullying também é errado, mas... E ela realmente, assim, ela tá falando, eu posso não saber como é. Realmente, não sabe, porque é bem diferente você sofrer um preconceito sério com você ser chamada de magrela. É bem diferente. É bem diferente. Não é legal zoar a aparência física de ninguém, mas, assim, na pirâmide do sofrimento, é diferente. em mim não doía. É por isso que, pra mim, bullying é normal. Mas pra uma pessoa que sofreu racismo, por exemplo, não é. Doeu. Então... vamos aos fatos. Vou falar rápido porque já tô falando demais. Eles vão fazer um trabalho para se conscientizar em relação a tudo isso. Eles têm que entender que não é assim. Eles não podem constranger uma pessoa dando risada ou qualquer coisa do tipo. É besteira. A coisa é foi besteira. séria, hein, gente? Mas eles poderiam ter feito isso ali, entre eles, escondido. Entendeu? Mas você tá ensinando eles a fazer escondido. Gente, pelo amor de Deus, para de falso moralismo. Todo mundo fala mal de todo mundo por trás. Ela insiste nisso, né, também. Todo mundo faz um comentário ridículo por trás. Você faz algum comentário por trás? Não. Que você seria cancelada, com certeza. Ela faz, vamos, com certeza. Sabe? Vamos E aceitar muitos. isso primeiro? Vamos aceitar que a gente não é perfeito antes. Aí depois a gente julga o outro. Resumo. Não tô falando que eles tinham que Mas rir. assim, que comentário é esse? É você fazer um comentário tipo assim, nossa, cabelo feio. Sei lá, nossa, que roupa esquisita. Gente, que corte de cabelo estranho. Isso é uma coisa. Agora, você comentar, como ela mesma diz, defeitos, é bem diferente. E um comentário, por exemplo, você fala assim, vixe, sei lá, a roupa dela tá feia hoje. Isso não te leva pra diretoria. Não Isso leva. não te leva pra diretoria. Um comentário bobo assim não te leva. Por mais que possa ser indelicado, mas ele não vai te levar a ponto da diretora ter que ir atrás de câmera, de não sei o quê. A escola não vai convocar o pai pra falar, seu filho chamou o professor de brega. Não vai. Sem estilo. Ou qualquer coisa do tipo. Eu só acho que se fizesse algum comentário, não era jamais na cara da pessoa, constrangendo a pessoa, fazendo qualquer coisa do tipo. Resumo. Ela defende até o fim que tem que fazer sim, só tem que saber esconder até o fim. Essa é a mensagem. Gente, eles serão punidos dessa maneira. Eles vão fazer uma atividade pra se conscientizar, vão ter que estar mais cedo na escola, entendeu? Vão chegar mais cedo na escola 3 vezes na semana. E vai aplicar a ideia de trabalhar. Acabou que aplicou, né, de certa forma. Pelo menos tá em algum lugar. Terceiro ponto. Terceiro não, que já deve estar no 50º ponto. A escola tem sempre que trabalhar em conjunto com os pais para que o adolescente, que a criança, se torne a sua melhor versão. É sempre um conjunto, não é um guerreando contra o outro. Então eu tô completamente de acordo com a escola. Se a escola virasse pra mim e falasse, o Guilherme vai ajudar a fazer merenda durante 2 meses, junto com as tias da merenda. Ótimo, vai. Quem mandou? Eu não mandei ele ficar zanzando na sala dos outros, dando risada do povo. Paciência. Aí as pessoas falam, mas você fala que não gosta, que grita, e você com certeza iria brigar por ele, fazer alguma... Não ia, gente, vocês não me conhecem. E eu zoaria o Guilherme, sim. Eu era a primeira pessoa que eu falava pro Guilherme, não faz isso daqui não posta essa foto não, que você tá bem feio nessa foto. Olha isso daqui, ó, o jeito que tá parecendo... Não, tá horrível.
Eu vou sair com mulher, mas falo pra ele, você vai que namoroso? Gente, essa mulher é fascinante demais. Nossa, sério, gente, é meio hipnotizante ver o que sai da boca dela. E é impressionante imaginar que ela tá falando sozinha isso pra câmera e mesmo depois de tudo que saiu da boca dela, ela fala, eu vou postar. Eu vou assistir, eu vou postar. E não apaga. E não tá apaga. tudo lá. Não apaga. E aí, depois que o vídeo viralizou, né, gente, esses vídeos todos aí que a gente assistiu viralizaram, ela veio aí, né, com mais uma atualização, no caso, sobre como está o psicológico dela. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi na terapia foi que quando eu sei quem eu sou, eu não preciso provar nada pra ninguém. Qualquer pessoa pode chegar em você e falar, você é isso, você é aquilo, mas quando você tem certeza, quando você busca o autoconhecimento e você tem certeza de quem você é, não importa quem chega e fala que você é diferente daquilo. Sabe o que ela Porque parece? isso diz muito mais sobre quem tá... A Carol com K, falando pelo menos eu não agredi ninguém. Não ofendi ninguém. Não ofendi ninguém. falando do que sobre você. Óbvio que existem pessoas ruins que não enxergam que são ruins. Peraí. E que às vezes o outro enxergar que ela é ruim não trata-se do mau caratismo do outro. É só que o outro tem noção mesmo e que a pessoa que é ruim não tem. Mas, por exemplo, no meu caso, eu tenho absoluta certeza da pessoa que eu sou. Absoluta certeza. E eu tenho certeza que ela tem inúmeros defeitos. E que muitos precisam ser alterados. Mas o principal deles é que eu não sou cega. Eu sei o que eu preciso melhorar. Entendeu? Eu sei muitas coisas que eu preciso melhorar. E eu também não sou hipócrita, porque além de saber as coisas que eu preciso melhorar, eu me respeito porque eu sei que eu sou humana. Então, é isso. Quando você se conhece, é libertador, porque você simplesmente sabe que o outro não tem o poder de dizer quem você é. Você sabe quem você é. Tá bom. Por isso, amigas. Ela tá enrolando bom. já daqui, né? Já tá juntando palavras. E mais um vídeo que ela postou também. Mais um vídeo enquanto o vídeo viralizava, tá? O pau comendo. Olha só, o pau torando, ela sendo cancelada, ela sendo massacrada na internet e ela está atualizações sobre o meu corte. Amigas, trago atualizações do meu corte. Meu cabelo tá sujo, não reparem. E aquilo ali na porta é um negócio que eu tô decorando no quarto, também não reparem. É meio fascinante, você não acha? A internet pegando fogo. Mas é meio fascinante isso, né? Eu cortei bem pouquinho. Eu quero que ele cresça. E é isso, eu não consegui gravar no dia porque vocês já sabem todos os acontecimentos da semana passada. Todos os acontecimentos da semana passada. A internet tem uns personagens que são inacreditáveis, né? Parece que é impossível existir pessoas assim, aí o TikTok mostra pra gente que existem. Mas aí, gente, ela resolveu arregar e há 19 horas atrás, no momento, ela postou o famoso vídeo pedindo desculpa vestidinha de branco. Gente, de camisa branca. Eu errei. Sim, essa frase é impactante é pra Essa fazer frase você permanecer no impactante. vídeo e reconhecer de É a primeira fato. vez que eu faço isso na minha vida, gente. É a primeira vez da minha vida que eu falo que eu errei. Se você dedicou parte do seu tempo nos últimos dias para assistir algo relacionado a mim, eu te convido a ficar. No entanto, se você foi uma das pessoas que agiu com ódio, eu peço para que você não permaneça nesse vídeo, porque eu não aprendi com você e ele não é destinado a você. Eu gostaria de ressaltar que esse texto que eu vou falar nesse vídeo, ele foi escrito por mim. Então, em alguns momentos, o vídeo vai parecer que eu estou pausando, sim, porque existem alguns pontos nesse texto que eu preciso abordar e eu não quero esquecer nada, deixar nada fora de contexto mais. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpa a todas as pessoas de bem que eu ofendi com o meu vídeo. Todas as pessoas que se sentiram ofendidas e magoadas com as minhas falas. Antes de aparecer aqui com a cara lavada e com a camisa branca, eu refleti muito sobre o contexto geral e analisei a situação de longe. É, mas ela não tá com a cara lavada, não. Tá maquiada, né? É, lavou antes de passar a maquiagem, né? Cara maquiada e camisa Inicialmente, eu branca. foquei apenas nos odiadores e isso me desviou do propósito geral de tudo isso, apesar de já saber que existem falas problemáticas no vídeo. Inicialmente, Bastante. eu pensei, eu não vou dar o que eles querem, mas eu não precisava focar neles. Eu precisava focar em pessoas de bem que de fato se sentiram ofendidas com a situação. Tanto uma pessoa que já sofreu chacota, bullying ou qualquer tipo de constrangimento por parte de outras pessoas que se sentem superiores, quanto dos professores que estão também nesse meio do caminho aqui e se sentem cada vez mais invalidados dentro da sala de aula. Eu não estou falando que todos os professores são santos e éticos. Estou me referindo nesse vídeo apenas a professores éticos, pessoas de bem e que se sentiram ofendidas com tudo o que aconteceu. Que de alguma forma despertou a dor que vocês sentiram na vida de vocês em algum momento e de uma forma egoísta eu acabei invalidando essa dor. Eu errei não só como pessoa, eu errei como mãe também. E apesar de precisar ser gentil comigo, eu preciso assumir aonde que foi o equívoco para que eu possa fazer uma reparação genuína disso. E a minha intenção não é apenas dizer, eu errei aqui. Quando eu refleti sobre a necessidade de fazer um vídeo de pronunciamento,
eu pensei, eu sei que eu tenho falas problemáticas, mas aonde eu preciso buscar um conhecimento para que essas falas não se repliquem no futuro. E eu nem estou falando sobre cancelamentos e etc. Estou falando sobre não machucar pessoas ou não invalidar a dor de outras pessoas. Porque não é porque não dói em mim que não dói em outras pessoas. E é claro que eu não estou tirando todo o meu discurso quando eu falo que existem mimimi. Em alguns momentos eu acredito que existam sim exageros. Todavia, entretanto, esse vídeo, aquele vídeo que eu falei, não se trata de um mimimi. Se trata da dor de uma pessoa, se trata da dor de várias outras pessoas que também se sentiram aí machucadas com a forma como eu me pronunciei. Eu queria apenas ligar. Esse comentário aqui. Olha só esse comentário. Ela literalmente só se arrependeu porque acharam o professor e fizeram um vídeo com ele. Todos viram que ele é PCD. Será que é verdade? E ainda todos viram que ele é PCD. Será que é esse professor aqui? Então ela falou pra gente que você tem uma história de vida assim invejável, assim. Eu acho que sim, né? A minha história, ela se confunde com outras, né? Nesse território brasileiro, nesse território que agora nós vivemos, que é o Brasil, né? Então, dentro da minha condição física, né? De uma pessoa que nasceu com uma malformação congênita, né? Eu andei aos 7 anos de idade. Né? Então, a minha vida foi marcada por lutas, né? e superações, né? Então, desde que eu nasci, tive que passar por diversas cirurgias, né? A mais delicada foi a cirurgia da coluna, aos 15 anos de idade. Eu fiquei 45 dias internado no hospital, né? Aqui da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E foi, assim, a minha adolescência toda, né? Marcada por idas e vindas, né? No hospital, de diversos hospitais. Então, foi marcada por né? Momentos bons, momentos difíceis. Gente, então será que ela só pediu desculpas porque veio à tona esse vídeo dele num podcast? Se a gente não Mas tivesse é ele mesmo? Tem a certeza que é ele mesmo? Porque, assim, eu não tô entendendo. Vamos ver se ele fala alguma coisa no vídeo. Sempre presente, né? Irmãos, pai não, porque eu perdi meu pai aos 10 anos de idade. Mas a minha mãe, que faleceu ano passado, né? Infelizmente, foi a minha parceira, né? Foi aquela que esteve ao meu lado ao longo dos meus 50 anos de vida. Eu conheci sua mãe cantando no coral. Sim, exatamente. Então, a minha mãe, ela foi o melhor exemplo, né? E aquela que sempre acreditou no filho, né? Enquanto muitos achavam que eu talvez seria um aposentado no Validez, um exemplo, né? E minha mãe sempre acreditou, né? Então, ela foi aquela que sempre postou em mim, né? Depositou toda a confiança. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história de vida. Você andou com 7 anos? 7 anos de idade, exatamente. E antes disso, cadeira? Não, eu gatinhava. Por causa dessa malformação? É isso. Eu tinha também um pouco de medo das pernas. De quando você nasceu até os 7 anos, várias cirurgias? Não, eu fiz do pé, quando eu era criança, né? Eu usei aparelhos, né? Ortopédicos na perna, na coluna, né? E depois, quando eu comecei a andar, eu passei por outras cirurgias também, várias. Ô Ed, mas sabe o que eu... Conhecendo um pouco, assim, de você, né? A gente fala muito de você como superação, mas, na verdade, quem conhece o Ed Carlos aí de perto, não é superação. Não é. Tudo que você fez sempre foi muita naturalidade. Então, é que... Acho que a sua inteligência sempre superou as dificuldades que você teria das pessoas te Gente, conhecer. eu tô chocado. É porque eu não tô entendendo se realmente é Se foi ele, né? Então, no final das contas, realmente a situação ficou complicada. Por isso que a escola chamou ela com razão. Por isso que a escola botou eles pra fazer um trabalho voluntário, que muito provavelmente eles vão ter que fazer um trabalho pra eles se conscientizarem sobre o que eles falaram, sobre o que eles fizeram. Não, e ela ainda falou que tem a fisionomia de um outro amigo. Não, aí a gente relembra coisas que ela falou de pessoas defeituosas, fisionomia duvidosa. Meus amores, então realmente fez mais do que obrigação de fazer um pedido de desculpas e deveria ter feito muito mais. Muito mais. Fez mais não, né? Não fez mais do que obrigação de fazer um pedido de desculpas. E assim, tudo bem que agora ela falou que ela errou, enfim, mas o primeiro vídeo lá que ela relativizava a questão que o filho dela fez na escola... Que era só uma brincadeira, não era uma brincadeira. Bizarro, né? Era realmente bem mais pesado, bem pior do que a gente imaginava. E aí também eu fico pensando, como que tem coragem, se a mãe sabia desde o início que esse era o problema... De falar isso na internet. Como tem coragem de defender, sabe? De falar que faria igual. E de falar que todo mundo faz isso. Não, ninguém fica fazendo isso, não. Olha, pelo menos no meu círculo de amigos, se eu tenho um amigo que fica rindo de uma pessoa PCD, não é meu amigo mais. Me desculpe. Isso não é normal, não. Isso é um grandíssimo absurdo. Vocês me desculpem, gente. E se você faz isso, ou tem alguém no seu círculo de amigos que fica rindo e achando normal fazer esse tipo de piada, achando que é só uma brincadeirinha, gente, repensem, viu? Repensem logo. Gente, a gente não tem certeza sobre a situação toda, porque a gente pegou com a fofoca no TikTok. Mas apesar disso, todos os comentários estão falando que são sim dele, muitos alunos falando que foram na escola dele, enfim, são comentários do TikTok. Mas independente, gente, se a situação realmente é essa, olha, é realmente necessário a gente conversar um pouco mais sobre empatia, né? Porque lembrando até o que ela falou no início, dessa coisa
de que ela tava respondendo um comentário da menina, falando que sentia saudade dos tempos dela, de que o professor falava alguma coisa que te levava chorando pra terapia. As pessoas ficam reproduzindo um negócio que vem de gerações e que fica normalizando preconceitos, né, que desumanizam as pessoas, como, por exemplo, o capacitismo, né, gente? Tem que ter mais empatia, se colocar no lugar do outro, entender que não é porque você cresceu ouvindo que você pode passar pra frente, porque os seus pais faziam piada com isso e ninguém se importava, que você pode passar pra frente, ou que talvez, eu tenho um amigo que nunca se importou com as piadas, mas será que nunca se importou mesmo? Não é legal. Não é legal. E é meio bizarro, por mais que agora ela tenha vindo a público fazer um pedido de desculpa, eu acho muito bizarro uma pessoa chegar numa reunião de escola, ver que o que aconteceu foi desse nível e gravar e videozinho tentar de TikTok. relativizar isso. Até porque no pedido de desculpas que ela fez, ela fala, mas no final das contas ela ainda permanece com algumas coisas. Faça, mas não seja pego. Faça, mas faça escondido. Sendo que é errado, né, Essa gente? coisa que todo mundo fala. Não é todo mundo que é fala, assim, não. Que realidade é essa? Olha, me desculpa. Eu acho isso muito desumanizante pra uma pessoa que é PCD ser tratada dessa forma e ainda ter a situação toda diminuída na internet. Sim. Como se fosse um grande mimimi. Relativizada, né? Ela falou várias vezes na história, né, de mimimi, sem mimimi. Você ser capacitista com uma pessoa PCD é mimimi, é uma brincadeira, gente, não é brincadeira. Não é nem um pouco brincadeira. Enfim, vou até me abster aqui, porque o assunto está começando a ficar um pouco sério, né? Na verdade, assim, o assunto ficou sério repentinamente, né? Assim, porque até então a gente não sabia exatamente. A gente tinha a dúvida, né? Porque como eu falei mais cedo, dava pra ver que era uma coisa pelo fato séria. dela não falar com toda... Porque ela fala muito. Pelo fato dela não falar exatamente o que aconteceu, eu imaginei que boa coisa não seria. E não era. E não era, de fato, né? E aí você vê a situação que supostamente aconteceu e deixou a gente aqui meio sem reação, né? Então fica a reflexão pra finalizar esse vídeo. Que tal a gente tentar ser um pouquinho melhor, né? Um ser humano um pouco melhor. E se você tem um filho, que tal você tentar educar o seu filho pra que o seu filho seja melhor que você ainda? E aprender com os erros, né? Não ensinar a repetir os erros. Mas já que você errou, vamos aprender. Todo mundo erra. Mas aí você erra, aprende, não repete. Sim. Eu acho que é legal. Não passa pra frente, né? Fica aí a dica pra sociedade, né? Chamada seres humanos.